Flávio Bolsonaro pode ficar fora do segundo turno e nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. Muito prazer, meu nome é Gabriel Ferreira, eu sou advogado e faço análise política aqui no YouTube. Na semana passada, a pesquisa da Real Time Big Data mostrou o Flávio Bolsonaro perdendo 6 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior. Lembrando que na pesquisa realizada no final de abril, o Flávio Bolsonaro apareceu com 46% na frente do Lula, ou seja, a candidatura dele vinha muito forte. Porém, depois veio todo o escândalo do Master, a relação íntima que ele tinha com o Daniel Alvorcaro, e isso impactou e enfraqueceu muito a campanha dele. Na pesquisa Real Time Big Data, mostrou o Flávio Bolsonaro com 40%. A pesquisa também mostrou que o Flávio é o candidato menos competitivo e com menos chance de vencer o Lula no segundo turno. Isso sem contar o fato de que a delação do Daniel Alvorcaro está batendo na porta e tudo indica que o Flávio Bolsonaro e o financiamento do Dark Horse foi incluído na delação. Então a candidatura do Flávio corre risco sim, e esse risco tem nome e sobrenome e se chama Renan Santos. E antes de você dar risada da minha cara e sair do vídeo, fica comigo que eu vou te mostrar com base em números o porquê que isso pode acontecer. Muita gente usa o fato do Renan Santos estar com apenas 6% para descredibilizar a campanha dele, falar que a campanha é inviável e dar como certo o Flávio no segundo turno. Porém, eu vou te mostrar com 3 exemplos o porquê que isso não significa absolutamente nada, principalmente a gente estando em pré-campanha. Em 2018, o Romeu Zema era um completo desconhecido. Na pré-campanha, ele pontuava de 1 a 3%. Ou seja, quem olhava falava, impossível. Porém, 2 meses antes das eleições, o Romeu Zema ainda aparecia com 10%. Ou seja, aquele viés vinha se confirmando. Mas, surpreendentemente, o Romeu Zema conseguiu ir para o segundo turno com 42% dos votos e vencer as eleições no segundo turno com 72% dos votos. Ou seja, a gente não conseguiu entender o fenômeno que foi Romeu Zema para o governo de Minas em 2018. No mesmo ano, em 2018, a gente teve o próprio Jair Bolsonaro. O Bolsonaro, no final de 2017, se não me engano, pontuava apenas 16%. Mesmo depois da facada, ele ainda tinha 22% das intenções de voto, faltando, 2 meses para as eleições. Porém, ele foi para o segundo turno e venceu no segundo turno. A gente tem um outro exemplo icônico, que é o Donald Trump, lá em 2015, 2016, se eu não me engano, que no início da candidatura dele, faltando, se eu não me engano, 2 ou 3 meses para as eleições, ele tinha 4% das intenções de voto, ou seja, era uma piada a candidatura dele. Porém, chegando mais perto, ele já pontuava, ali, se eu não me engano, 22% ou 32%, e foi para o segundo turno, não, porque lá não tem. E conseguiu vencer a Hillary Clinton para a presidência dos Estados Unidos. Então, assim, a eleição ela é definida não pelo momento das pesquisas, mas pelo contexto. E o contexto atual não está favorável para o Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque toda a questão envolvendo ele, o Banco Master e o Daniel Alvorcaro coloca ele em maus lençóis, porque o escândalo do Master é simplesmente o maior escândalo de corrupção depois da Lava Jato e ele está envolvido. E a maior bandeira do bolsonarismo é a anticorrupção. A maior bandeira da direita deles é o fato deles serem pessoas honestas. Mas a gente sabe que o Flávio Bolsonaro tem um teto de vidro imenso. Além das questões envolvendo o Daniel Alvorcaro e o Banco Master, a gente tem aquilo que a gente já conhece do Queiroz. A gente tem aquelas transações que a gente não consegue, que eles não conseguem explicar, que são aquelas transações em dinheiro em espécie, em valores iguais. Eles não conseguem explicar isso. A rachadinha. Então ele tem um teto de vidro muito grande que vai ser explorado nos debates e que vai colocar ele contra a parede, vai colocar ele em maus lençóis, né, como eu disse aqui. Outro ponto extremamente importante quando a gente fala de pesquisa é a gente não só analisar aquele percentual que a gente vê, mas o espaço que cada um tem para crescer. Quando a gente olha para as pesquisas, a gente vê o seguinte: o Flávio Bolsonaro tem um índice de rejeição de 46%, enquanto o Renan Santos tem um índice de rejeição de apenas 16%. O Flávio Bolsonaro tem um índice de desconhecimento, ou seja, que pessoas que não conhecem ele, de apenas 12%, enquanto o Renan Santos tem 54%. A gente tem 22% das pessoas que não têm um candidato específico, 28% das pessoas que podem trocar os seus votos, fora os brancos e nulos. Então, assim, o Renan Santos ele tem muito espaço para crescer. O Flávio Bolsonaro já nem tanto, ele meio que atingiu o teto dele, porque ele tem só 12% das pessoas que desconhecem ele. Então, quando a gente olha para a candidatura do Flávio, a gente não vê para onde ele vai, a gente não vê lugar para ele ir.
Já a candidatura do Renan Santos, a gente vê que tem espaço para crescimento. Por quê? Porque o Renan Santos ele tem o maior índice de quem conhece e vota, né? E ele consegue pegar tanto os votos do Flávio Bolsonaro, daquele núcleo que diz que vai votar no Flávio Bolsonaro, mas não é um fã fiel do Jair Bolsonaro e vota no Flávio como um voto útil contra a esquerda. Então você tem aquela parte do bolsonarismo que você não consegue tirar voto, que é voto exclusivo, que é aquele pessoal que, independente do que aconteça, independente das provas que você apresente, vai dizer que o Jair Bolsonaro é o santo na terra. É a mesma coisa que acontece com o Lula. Mas você tem um percentual desses 33% que o Flávio Bolsonaro aparece no primeiro turno, que não faz parte desse núcleo e que pode mudar os seus votos. E que esses votos provavelmente vão ser transferidos para o Renan Santos, porque ele é um candidato que apresenta ideias da direita, que não fica babando o ovo pro Jair Bolsonaro, falando que a primeira coisa que ele vai fazer vai ser dar o indulto lá para a galera envolvida no 8 de janeiro. Então ele bate bastante no Flávio Bolsonaro e consegue pegar essa galera que é anti-bolsonarista, ele consegue pegar essa galera que não tem um voto definido, e ele, conforme ele vai sendo conhecido, tendo um índice de quem conhece e vota, ele vai aumentando as chances dele e o percentual. Principalmente quando a gente for para os debates, né? Quando a gente for para os debates, que aquilo for transmitido em rede nacional e todo mundo começar a conhecer quem é o Renan Santos, muito provavelmente o percentual dele deve subir e não descer. Então, assim, ó, ele consegue tanto desidratar o Flávio Bolsonaro quanto pegar voto da galera que ainda não tem um candidato definido. Até pessoas da esquerda ele consegue pegar um pouco de voto. A gente está vendo aí no desenvolvimento da campanha dele. Então, o Flávio Bolsonaro corre risco, não só porque o Renan Santos vai crescer, mas porque o Flávio Bolsonaro também está envolvido em muita coisa errada que vai vir à tona durante as eleições e que vai tirar voto dele e que vai desidratar ele. Eu, apesar de eu acreditar na candidatura do Renan, acho também pouco improvável que isso aconteça. Se a gente for falar em probabilidade, a probabilidade do Flávio Bolsonaro ir para o segundo turno é muito maior do que a do Renan Santos ir para o segundo turno. Mas a gente não pode negar o fato que a candidatura do Renan vem crescendo e que o Flávio Bolsonaro está em risco por conta dos escândalos e das coisas erradas ali que vai vir à tona. Então a gente não pode negar esse fato. Quando a gente olha para os outros candidatos da direita, é o que eu falei, o Romeu Zema é pouco carismático, mas eu não duvido dele por conta do que ele fez lá em 2018, e o Caiado, sim, para mim não tem a mínima chance. O Caiado, para mim, não tem a mínima chance. Apesar de, como eu já disse em outros vídeos, eu acho que o Romeu Zema, o Caiado, poderiam ser bons presidentes. Mas não acho que eles têm chance. Se a gente for falar em chance de ir para o segundo turno, que não seja Flávio Bolsonaro, para mim, é o Renan Santos. Se você concorda comigo, deixe seu comentário aqui. Eu espero que você tenha gostado da minha análise e até o nosso próximo vídeo.